Agora que a gente já especificou o que são sequências e o que é uma PA, a gente vai falar um pouquinho sobre as PGs, que são as progressões geométricas. Ela também é uma sequência e ela lembra um pouquinho a PA, só que tem uma diferença. Se na PA, de um termo para o outro, a gente vai somando uma razão que é constante, na PG a gente vai multiplicar. Supondo que a gente tenha uma PG que os termos sejam A, B, C e D. Se isso fosse uma PA, eu diria que de A para B a gente vai somar uma razão R. Mas não é uma PA. No caso da PG, de A para B a gente vai ter a multiplicação por uma razão, que agora a gente vai chamar de Q. De B para C, a gente também vai ter uma multiplicação pelo mesmo número. E de C para D, mais uma vez. Se fosse para eu dar um valor numérico para essas letras, eu poderia dizer que a minha PG é 1, 2, 4 e 8. Eu tinha um primeiro termo, que é 1, e eu multipliquei ele por 2. Do meu segundo termo para o terceiro termo, eu multipliquei também por 2. Do terceiro termo para o quarto termo, mais uma vez eu multiplico por 2. Então, se na PA a diferença entre dois termos consecutivos era sempre igual, agora a divisão entre dois termos consecutivos é sempre igual. Nesse nosso exemplo, a nossa razão, que na casa da PG é dada por Q, é 2, ou seja, a nossa razão é positiva, ela é maior do que zero. Mas em alguns casos, a gente vai encontrar uma razão que vai ficar entre 0 e 1. É uma razão maior do que 0 e menor do que 1. No caso, poderia ser, por exemplo, meio, 1/3, 2/3. Seria uma fração. Nesse exemplo, se a gente partisse do primeiro termo igual, ou seja, 1, a gente teria que fazer uma conta um pouquinho diferente. 1 vezes meio, vamos usar meio como exemplo, daria um segundo termo, meio. O nosso terceiro termo seria meio vezes meio, ou seja, 1/4. E o nosso quarto termo seria o terceiro termo vezes meio, 1/8. A gente classificaria esse nosso primeiro exemplo como uma PG divergente e esse nosso segundo exemplo como uma PG convergente, porque sempre que o nosso Q está entre 0 e 1, nossos termos tendem a zero. A gente ainda pode definir a nossa PG como limitada ou ilimitada. A PG é limitada quando a gente tem um número limitado de termos e a PG é ilimitada quando a gente tem um número infinito de termos. Isso geralmente é simbolizado pelas reticências, pelos 3 pontinhos. Então, quando ela tende ao infinito, a gente coloca uns 3 pontinhos. E assim como a PA, a gente pode definir uma PG como crescente, constante ou decrescente. Crescente é quando o segundo termo é maior do que o primeiro, decrescente é quando o segundo termo é menor do que o primeiro termo, ou seja, o valor numérico vai decaindo, e ele é constante quando o valor numérico de todos os termos é igual. Geralmente isso acontece quando o nosso primeiro termo é 0 ou quando a nossa razão é 1. Então aqui a gente tem um exemplo de uma PG. A gente pode não saber quais são os valores para A, B, C, D e E, mas uma coisa a gente tem certeza. Como é uma PG, eu vou multiplicar A por um número Q, que é a nossa razão, e eu vou conseguir o número B, que é o nosso segundo termo. E se eu multiplicar B, o nosso segundo termo, pelo mesmo Q, a gente arranja C, que é o nosso terceiro termo. E assim vai. Então, analisando essas regrinhas gerais da PG, a gente poderia dizer que o nosso segundo termo é A1 vezes a nossa razão. E A3 é A2 vezes a nossa razão Q. Se eu substituir A2 por esse valor, a gente encontra que A3 é igual a A2, que na verdade é a mesma coisa que A1 vezes Q mais uma vez.
E se a gente simplificar tudo, a gente encontra que A3 é igual a A1 vezes Q elevado a 2. Vocês percebem que aqui em cima, a nossa razão Q está elevada a 1, certo? Ele fica invisível, mas ele está lá, o nosso expoente 1. E a partir daqui a gente pode fazer a relação. Se quando a gente tem um N2, o nosso expoente da razão é 1, significa que a gente diminuiu uma unidade. E a gente pode relacionar com o A3. Quando a gente tem um N3, o expoente da nossa razão é 2, uma unidade menor. 3 menos 1 igual a 2. E é exatamente por isso que a gente pode escrever a regra da PG como AN igual ao nosso primeiro termo da PG, A1, que multiplica o valor da nossa razão dada em Q, que vai estar elevado a N menos 1. Então, para toda PG que a gente encontrar, ou seja, qualquer sequência que siga as nossas regrinhas de PG, a gente pode aplicar essa fórmula, justamente por todo esse raciocínio que a gente fez. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as propriedades da PG. Vocês vão ver que elas têm muita semelhança com as propriedades da PA, por isso eu não vou me alongar muito e não vou fazer demonstração, mas eu vou apresentá-las para vocês. Da mesma forma que eu fiz para PA, eu vou escolher uma PG fictícia e definir os termos. Que meus termos são A, B e C. E eu sei que a razão entre A e B é Q, ou seja, de A para B eu multiplico o Q, de B para C eu multiplico o Q de novo. A minha primeira propriedade de PG vai ser média geométrica. Se antes era média aritmética na PA, agora vai ser média geométrica na PG. O que isso significa? Significa que se eu pegar b ao quadrado, é exatamente o mesmo valor de a vezes c. Observem que assim como quando a gente discutiu as propriedades da PA, a e c são os termos que vêm antes e depois de b. B está bem no meio deles dois. A gente também vai ter uma relação de simetria. Porque se de A para B a gente multiplica Q, quando a gente fizer o caminho inverso, a gente vai dividir por Q. Então, a gente tem que A é igual a B dividido por Q e C é igual a B vezes Q, que é a nossa razão. Agora vamos para a nossa terceira e última propriedade da PG. Diz que o produto de termos equidistantes é sempre igual. Ou seja, se a gente pegar o primeiro termo e multiplicar pelo último termo de uma PG, a gente vai ter o mesmo resultado do que se a gente multiplicasse o segundo termo pelo penúltimo termo. Assim como se a gente multiplicasse o terceiro termo pelo antepenúltimo termo. E assim em diante. Gente, esse monstro aqui é a fórmula para encontrar o produto dos primeiros termos de uma PG. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não me lembro de ter usado essa fórmula, eu nem me lembro dela. Mas eu vou colocar aqui por precaução, é bom a gente sempre saber, né? Então, ela diz que o produto dos n primeiros termos de uma PG é igual ao primeiro termo elevado a n vezes a razão da nossa PG elevado a n ao quadrado menos n dividido por 2. Tudo isso daí é o expoente do nosso Q. Mas se a fórmula que nos dá o produto dos primeiros termos de uma PG pode não ser tão importante assim, a gente vai ter duas expressões para a soma dos termos na PG que a gente precisa saber. A primeira, eu vou até indicar aqui, é a para soma finita. A soma finita não é exatamente apenas para PGs que são finitas, podem ser para PGs que são infinitas também. Só que vai ser uma soma específica, ele vai falar, essa é uma soma dos primeiros 100 termos da sua PG. Ele vai especificar pra gente, e é isso que significa. Ele vai limitar o número de termos que a gente vai precisar somar. Essa é a fórmula para soma finita de uma PG. Por algum motivo, algumas pessoas sentem muito mais conforto em decorar a fórmula desse jeito aqui de baixo, então eu quis apresentar para vocês escolherem como é melhor. Percebam que a ordem Q menos 1, Q menos 1 altera aqui, 1 menos Q e 1 menos Q. Vai inverter o sinal do resultado dessa conta e vai compensar, porque a gente tem um no numerador e o outro no denominador. Então, tudo bem. Qualquer uma dessas duas fórmulas é válida para ser usada.
Gente, eu sei que é meio chatinho ficar decorando fórmula, mas nessa aula, infelizmente, a gente tem essas formulinhas que a gente precisa saber. Mas não se preocupem que conforme vocês vão fazendo exercício, elas vão ficando mais familiares pra gente. E bom, tudo que a gente fez até agora, a gente conseguiria fazer um paralelo com a PA. Não é totalmente igual, mas é parecido. A gente vai ter agora uma coisa que é novidade. É uma coisa que é exclusiva da PG, que é a soma infinita. Como o próprio nome diz, ela precisa que a PG seja infinita e, além disso, ela precisa que a razão esteja entre -1 e 1. A razão tem que ser maior do que -1 e menor do que 1. Então, ela vai ser uma fração, né? Ou ela pode ser -meio, ela pode ser 1/3, pode ser -1/5, pode ser 1/4. São só alguns exemplos. Então, quando a gente tiver essas condições, a gente pode usar essa formulinha aqui. Gente, eu acabei deixando passar na edição e não deu tempo de corrigir. Mas ali quando eu coloquei SN para simbolizar a soma infinita, tá errado. Tem que colocar um símbolo do infinito no lugar do N. Eu vou fazer certinho logo mais no exercício que a gente vai usar como exemplo. Se a gente pensar assim, o cálculo da soma infinita vai ser a mesma coisa que o cálculo da soma finita, só que sem essa parte. Tudo bem? Então, esse daqui é o cálculo para a nossa soma infinita. Bom, mas o que é uma soma infinita? Bom, eu tirei essa continha aqui de um exercício do vestibular, que fala que dada a equação, essa equação, o valor de x que a satisfaz é. Então, a gente tem que encontrar qual o valor de x que a gente pode colocar aqui e transformá-la em verdadeira. Observem que aqui a gente tem 3 pontinhos, as reticências. Elas equivalem ao infinito, porque significa que a gente vai somar termo até não ter mais. Isso aqui é literalmente uma soma infinita, então acho que a gente vai conseguir aplicar a nossa equação, que seria soma infinita é igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão de uma PG. Então vamos tentar analisar. Isso daqui é uma PG? Para a gente ter certeza se a gente está de frente com uma PG, não a soma em si, mas os termos dessa soma, a gente precisa identificar se existe uma multiplicação entre elas. Para isso, a gente faz o processo inverso, a gente faz uma divisão. Então, x dividido por 4, que é o nosso A2, dividido por x, tem que ser igual a x dividido por 16, dividido por x dividido por 4, que é o nosso A3 sendo dividido pelo nosso A2. Se a gente multiplicar em cruz, a gente vai ter x² dividido por 16. E x vezes x dividido por 16 é x² dividido por 16. Então, ok, nós temos uma PG. Agora que a gente já comprovou que a gente tem uma progressão geométrica entre os termos da nossa soma, a gente pode aplicar a nossa fórmula para a soma infinita de PGs. Então, a soma infinita vai ser o primeiro termo, que no caso seria x, e a gente ainda não sabe qual que é esse valor, dividido por 1 menos razão. A razão é a divisão de um termo pelo seu termo antecessor. De x para x dividido por 4, eu multipliquei por 1/4. Então, essa vai ser a nossa razão. Se você não estiver muito seguro e quiser confirmar, é só você multiplicar o segundo termo por essa mesma razão. X dividido por 4 multiplicado por 1/4 é igual a x dividido por 16. Perfeito, então essa é a nossa razão mesmo. Então, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que a soma de todos esses termos é 16. O próprio exercício já deu isso pra gente. Então, eu vou substituir aqui, 16. Isso tudo é igual a x, que a gente ainda não descobriu, dividido por 1 menos 1/4. Então, eu vou isolar o x, que é o que eu quero descobrir, que vai ficar 16 vezes 1 menos 1/4. Para eu conseguir fazer essa conta, eu preciso igualar os denominadores. Então, eu vou ter um denominador 4, o primeiro numerador vai ficar 4 menos 1. Então, a gente vai ter 16 multiplicando 3 dividido por 4. 16 dividido por 4 é 4 vezes 3, 12. Então, a gente encontrou que o valor do nosso x é 12.
Então essa é uma revisãozinha das fórmulas que a gente precisa sair sabendo nessa aula. A gente tem a fórmula do termo geral de uma PG, que é para encontrar qualquer termo dentro de uma PG. Temos a fórmula para encontrar a soma dos n primeiros termos de uma PG, que pode ser usada dessa forma ou dessa forma, na verdade é a mesma coisa. E a soma infinita, que daí tem umas condições especiais que a gente já aprendeu a fazer. Eu vou sugerir que vocês deixem anotado essas fórmulas, tanto de progressão geométrica quanto de progressão aritmética, e deixa do seu lado enquanto você for fazer exercício. Quando você sentir certa confiança, aí beleza, aí você parte para tentar fazer sozinho, sem a ajuda da anotação. Gente, eu sei que é meio complicado, é meio chatinho trabalhar com fórmula decoreba, eu também não sou muito fã disso. Mas nesse caso a gente precisa se contentar com essas fórmulas, pelo menos não são tantas. E vocês vão ver que realmente a gente cria um padrão na nossa cabeça, a gente consegue decorar ela de certa forma, conforme a gente vai fazendo exercício. Se vocês já saírem hoje entendendo como que identifica uma sequência, como identifica uma PA, como identifica uma PG, qual que é a diferença entre elas, nossa, eu já tô muito feliz. Esse é o maior objetivo da nossa aula. A gente saber olhar um exercício e falar, nossa, isso tem cara de PA. Aí você lembra das propriedades e fala, nossa, se encaixa realmente. Então, é isso, gente. Então vamos estudar um pouquinho essa matéria, fazer alguns exercícios, que é o único jeito da gente fixar a matemática na cabeça. E até a nossa próxima aula. Um beijo!